recomendação sobre a eficiência do setor público. A recomendação foi principalmente para melhorar a sua eficiência, ter mecanismos de modelagem e de avaliação, e também avaliar como podemos realocar investimentos para setores mais produtivos. Aí há uma agenda muito clara. Isso também vai gerar o fortalecimento da eficiência do setor público, que é algo muito importante. E por último, em termos de reformar o ambiente de negócios, há diversos desafios sobre os quais falamos. Em primeiro lugar, a carga regulatória, o déficit de infraestrutura e a necessidade de reformar o sistema de impostos, o sistema tarifário. Essas reformas já estão parcialmente na agenda do governo, mas há sim iniciativas que estão sendo implementadas pelo governo brasileiro, incluindo aí reformas tributárias, mas que também têm a ver com a segurança judiciária, a questão ambiental, a promoção tecnológica e de inovação, e outras questões em detalhes. Eu vou parar aqui, porque senão eu entraria mais em detalhes sobre os relatórios. Ele está disponível online, caso vocês queiram fazer o download para ver os detalhes. Vamos abrir para perguntas depois. O meu colega Stefan Hartwig, que tem gerenciado esse projeto nos últimos meses, também estará aqui disponível para responder a perguntas de vocês. Então, quero começar falando com nossos colegas do painel. Vamos começar com o senhor ministro. Senhor ministro, gostaríamos de entender qual é a sua perspectiva. Onde é que o senhor vê o valor em uma abordagem de diversos participantes e como é que o senhor vê o governo avançando com as recomendações? Obrigado. Infelizmente não funcionou o meu equipamento de tradução. Vamos ouvir então agora a perspectiva do setor privado. André, como é que o senhor vê essas oportunidades no país? Em primeiro lugar, eu acho que a primeira ideia que nós temos aí de unir o setor privado junto ao setor acadêmico e o governo em um projeto único, dentro desse momento tão importante no Brasil, dentro dessa transição pela qual estamos passando, faz com que esse relatório seja extremamente importante. Isso não somente quando comparamos o Brasil com outras geografias e quando olhamos e entendemos como estamos atrasados nessa questão. Mas, acima de tudo, o mais importante desse relatório é que ele nos permite ter uma agenda aspiracional. Onde queremos estar daqui a alguns anos? Conforme o Brasil passa por essa transição, conforme falamos com a sociedade, com a iniciativa privada, nós temos aí muitas ganas de conseguir dar apoio para as diferentes reformas.
de conseguir ajudar a nossa indústria a voltar ao jogo. Esse relatório veio numa hora perfeita. O Fórum Econômico Mundial foi muito feliz em escolher a hora de lançar esse relatório. E eu digo isso não somente por conta do diagnóstico e pelas sugestões que ele entrega, mas porque também cria uma base para que haja uma agenda aspiracional. Nós precisamos de uma agenda aspiracional. Depois de quase 4 anos de desastres econômicos, conseguir ter a possibilidade de sonhar novamente onde nós podemos estar no futuro é algo fundamental em uma época de transição. Em segundo lugar, esse relatório traz à tona, traz ao debate, de modo bastante aberto, algo que nos trouxe para cá. E entendemos que o que nos trouxe até aqui não vai nos levar até o futuro. Portanto, é importante reformar essa agenda, e é algo que já está acontecendo. Muitas das recomendações que estão presentes no relatório, de alguma maneira, estão se tornando projetos de lei, estão sendo debatidos no Congresso ou sendo implementadas no Ministério. Ontem, por exemplo, tivemos um debate muito importante e um lançamento sobre a questão da indústria 4.0. Mesmo o secretário de Reformas Microeconômicas, isso já é algo que está sendo discutido dentro do Poder Executivo. Então, a hora não podia ser melhor. A atitude é ainda melhor. Esse relatório estabelece onde e como o Brasil pode voltar ao processo de reindustrialização, porque o Brasil passou por uma desindustrialização nos últimos 10 anos. Perdemos uma grande parcela da indústria no nosso PIB, de 22% para 8%. E quando isso acontece com o país acaba por perder a sua possibilidade de absorver inovação e aumentar a sua produtividade. Portanto, a hora é certa. Agora é a hora da recuperação, conforme a economia começa a se aquecer novamente. Nossos clientes na Siemens, por exemplo, nós temos uma base de clientes enorme no Brasil. Temos quase 3.000 funcionários que trabalham em nossas fábricas. Os nossos clientes já estão repensando nas suas capacidades atuais. Há uma retomada. Estão reutilizando agora máquinas que antes estavam paradas. E por que não fazer isso utilizando os esforços de digitalização e os esforços que o governo está aí planejando? Esse relatório cria uma boa compreensão a respeito de um tema muito importante na qual o Brasil está muito atrasado. Essa foi a nossa impressão a respeito do relatório. É um privilégio estar aqui e creio que, de novo, é a hora certa. Parabéns. Muito obrigado, André. É importante entender sua perspectiva, porque há também uma janela de oportunidade para continuar esses esforços contínuos para com a reforma, não é? Lourdes, gostaríamos de ouvir um pouco sobre a importância desse debate na qual a senhora participou e também a sua perspectiva sobre trabalhar com empresas multinacionais. Como é que isso muda o ambiente de negócios no Brasil? Obrigada, Margareta. Quero falar só uma palavrinha sobre um documentário que eu vi recentemente sobre o Ayrton Senna. Quando ele faleceu, como o senhor André falou, e eles trouxeram o seu corpo no avião, vemos uma mulher correndo, vindo de uma favela, e ela disse, olha, isso foi nos anos 90, né? Ela falou, olha, isso aqui é um sonho, o Ayrton Senna era nosso sonho. Então, como o André estava dizendo, eu estou muito feliz de poder ver essa oportunidade, de ver esse momento tão importante. Os brasileiros sempre estão otimistas, que falam, ok, esse novo governo vai conseguir trazer uma conciliação e, com sorte, vamos poder avançar. Então, espero que isso aconteça. Uma das coisas que nós discutimos no relatório e que nós também discutimos em nossas diversas calls, e agradeço ao João François por fazer esse esforço de coordenar todos os participantes, é que há sim investimento em tecnologia.
há investimento em inovação no Brasil. E, às vezes, quando falamos de questão da competitividade, de leis e regulação, é um problema, mas o que falta, às vezes, é o monitoramento, é ter avaliação, ajustes. Então, quando olhamos para trás para ver o que aconteceu no passado, como o senhor ministro falou, temos que ter uma necessidade de continuidade, ou seja, monitorar para que assim possamos avaliar e ajustar. E há também uma necessidade de coordenação. A riqueza dos debates que tivemos foi porque podemos trabalhar com o Fórum Econômico Mundial, com o setor privado, governo, com o setor acadêmico, e tudo isso foi muito importante. Porque no Brasil temos aqui a FINEP, a Embrap, a Embrapa. São muitas instituições, junto ao governo, junto ao ministério. Então, como é que nós podemos coordenar todos esses esforços, uni-los, para, de fato, ter um diálogo? Isso é muito importante. Às vezes não é possível avaliar, porque os dados estão presentes em organizações diferentes, não há uma coordenação de dados, e aí, nesses casos, os dados se perdem. Se não conseguimos avaliar de modo apropriado, como é que podemos avançar? Então, de novo, nós discutimos tudo isso de diversas maneiras. Como a Margareta estava falando, a iniciativa privada é importantíssima no Brasil. Como nós já falamos diversas vezes, a economia do Brasil estava fechada, por assim dizer. Não completamente fechada, mas mais fechada do que em outros países. E as empresas estavam aí um pouco acomodadas, com medo aí um pouco da iniciativa privada. E é claro que isso já começou a mudar. Isso de um lado. De outro lado é que há muita volatilidade no Brasil. E por isso a iniciativa privada começou a pensar em curto prazo e não em longo e médio prazo. E também estavam contando aí com investimentos financeiros em pesquisa e desenvolvimento. Então agora temos que ter parcerias, investir e trabalhar conjuntamente, que é algo primordial. Outro assunto que nós discutimos bastante no Fórum Econômico Mundial e no relatório é a questão das habilidades. Nós precisamos de não somente educação, mas também de trabalhar nas habilidades para que os trabalhadores possam aumentar a sua produtividade. É isso. Obrigada. Quero agradecer aos senhores pelos comentários iniciais e vamos abrir agora para perguntas da plateia. Se não houver perguntas, ministro, o senhor gostaria de falar alguma coisa sobre o que os outros panelistas disseram?
Muito obrigada. André, o senhor gostaria de comentar antes de finalizarmos? Eu tenho um comentário mais trivial a respeito de um dos aspectos aí do relatório. Nós precisamos do livre comércio. Precisamos nos abrir. Precisamos pensar no mercado global. Eu gostaria de falar a respeito disso de uma posição de um homem de negócios humilde aqui, que tem clientes, que trabalha com o mundo real. E o que nós temos visto com a nossa base de dados e base de clientes brasileiros é que os melhores clientes que estão sobrevivendo a esse momento de crise são aqueles que conseguem prosperar mesmo com uma redução drástica do nosso PIB. Nos últimos 4 anos, houve uma redução aí. Se pensarmos no PIB per capita, os números são igualáveis aos de 2009. Agora, no mercado B2B, ou seja, quando uma empresa vende para outra empresa. Quando estamos num negócio aí de vender máquinas que fazem outras máquinas para poder fazer carros, os nossos pedidos podem cair aí 25% ao mês e chegar ao zero rapidamente. Isso porque temos um número limitado de clientes. E quem são os clientes que de fato prosperam, que conseguem sobreviver e que conseguem crescer apesar de toda essa crise? São aqueles clientes que de fato decidem utilizar o seu capital intelectual e exportam. Aqueles clientes que descobrem que podem usar os seus talentos e internacionalizá-los. Ao fazer isso, os seus clientes tiveram que melhorar os seus processos, reduzir custos, melhorar seus produtos. E aí, conforme a economia reage agora e as vendas no mercado interno começam a aumentar, esses clientes conseguem agora ganhar muito dinheiro. Cada centavo na linha superior começa a ser transferida em cada um dos estágios. Os clientes que venceram nessa crise foram aqueles que descobriram que o mercado é o mundo, não somente o Brasil. É só um comentário simples a respeito disso, porque é um tema bastante controverso. De fato, é uma ideia da perspectiva do governo, mas também do mindset do setor privado brasileiro, que é fundamental. Era só um comentário final. Eu não acho que foi um comentário trivial, não. Acho que foi um comentário excelente e fundamental para que possamos avançar. É um comentário importante se pensamos na produtividade. Bom, com isso finalizamos aqui a nossa sessão. Se tiver alguma pergunta da plateia, podemos ter tempo para mais uma. Do contrário, finalizamos aqui. E estamos disponíveis também, caso tenha alguma pergunta após o painel. Com isso, agradeço pela participação e agradeço ao senhor ministro, agradeço André e Lourdes por fazerem parte do projeto desse painel.